Olá, eu sou Amanda Tartarotti Cardoso da Silva e hoje, junto com a Jasmin, vou estar apresentando um problema de curva ABC e de leque com desconto. Linda e Chique é uma loja de roupas com um portfólio completo para seus clientes. A dona da loja, a senhora Lourdes, quer saber quais produtos dão maior faturamento para decidir o que buscar para a próxima estação. E para ajudá-la a encontrar essa resposta, nós vamos aplicar o método da curva ABC, usando os dados do último trimestre, que estão dispostos aqui nessa tabela. Aqui nós vemos a quantidade de produtos que foi vendida, o preço unitário de cada um deles e até qual item que eles correspondem. Para começar, a gente vai calcular o valor do faturamento individual deles, multiplicando o preço unitário pela quantidade que foi vendida no período. E eu vou arrastar essa fórmula até aqui embaixo. Podemos encontrar também qual que foi o total do faturamento nesse trimestre, somando todos esses valores. Agora a gente vai encontrar o faturamento individual em porcentagem, fazendo o seguinte: a gente pega o valor total e divide pelo total que foi vendido no trimestre. E eu também vou arrastar essa fórmula até aqui embaixo. Percebe que esses valores estão um pouco embaralhados. Aqui a gente tem um produto que corresponde a 3% do faturamento, mais embaixo um que corresponde a mais de 20% do faturamento, e para ajustar isso a gente vai utilizar essa função do Excel, que é de classificar e filtrar. E vamos classificar do maior para o menor. Prontinho. Agora a gente vai calcular esse faturamento olhando no acumulado. Então, a gente vai pegar aqui o valor do faturamento individual mais o valor de cima. E vou arrastar essa fórmula até embaixo também. A gente pode conferir que a gente terminou com 100%, então tá tudo certo. E a gente vai partir para a classificação da curva ABC. Essa classificação a gente vai fazer de acordo com o princípio de Pareto, que diz o seguinte: 20% dos nossos produtos correspondem a 80% do nosso faturamento. 30% deles, que são os medianos, correspondem a 15%. E 50% de tudo que a gente vende equivale a só 5% do nosso faturamento. 20% dos nossos 16 produtos correspondem a mais ou menos 3. E olhando aqui os nossos top 3 produtos, todos têm um faturamento individual acima de 15%. E é nesses dados que a gente vai se basear para começar a nossa fórmula. A gente vai utilizar a função C do Excel. Se o valor do faturamento for maior do que 0,15, ou seja, 15%, então a gente vai classificar esse produto na curva A. Se não, a gente vai classificar ele como 0 por enquanto, só para ver se a fórmula está funcionando. E eu vou arrastar até aqui embaixo. Tudo certo, então vamos continuar. 30% dos produtos equivale a mais ou menos de 4 a 5 produtos aqui. E olhando na nossa tabela pelo faturamento individual, todos esses produtos estão acima de 1,45%. Então, de novo, a gente vai se basear nesse dado. Vamos voltar aqui e editar a nossa fórmula. A gente apaga esse 0 e no lugar dele a gente vai colocar outra condicional. Então, se o valor do faturamento individual, então, for maior do que 0,045, ou seja, 1,45%, então a gente vai classificar esse produto como na curva B. Se não, vai ser um produto da curva C. Fecha parênteses. E eu vou expandir essa fórmula até o final. Muito bem. Aqui a gente pode ver que vários produtos foram classificados, cada um com a sua classificação, e nessa tabelinha a gente vê inclusive essa relação. Vou abrir as fórmulas para dar uma olhadinha. Aqui a gente está somando se o valor corresponder à curva em questão. Aqui então a gente está olhando para a curva C e vendo qual que foi o faturamento dos produtos da curva C. Olhando para o faturamento acumulado aqui, não tem muito mistério, é o que a gente já fez. Agora a gente está olhando qual que é a quantidade de produtos que a gente tem em cada uma das curvas. Então, de novo, estamos na curva C e a gente tem 8 produtos. A gente está vendo também quantos por cento que esses produtos correspondem do nosso total de 16 itens. E aqui mais um acumulado.
Repare que essa porcentagem de produtos, da curva A 19%, na curva B 31% e na curva C 50%, chegou muito próximo dessa proporção de Pareto, de 20%, 30% e 50%. Com relação ao faturamento, ficou levemente diferente. Os produtos da curva A equivalem a 74% do faturamento, da curva B 23%, da curva C 3%. Aqui nesse gráfico está olhando a relação entre o faturamento individual e o acumulado, e fica muito bom da gente ver visualmente como que funciona a curva ABC. Para a dona Lourdes, fica o seguinte: é legal ela investir nos produtos que estão na curva A, que geram mais faturamento para ela, ou seja, o vestido de ano, vestido íris e a calça caqui. Oi, eu sou a Jasmine Vitarigino da Silva e hoje, junto com a Amanda, vou apresentar um problema de faixa econômica de compra. Louise, dona da sapataria O Modelo Perfeito, quer saber qual é o lote que minimiza os custos totais. Para isso, ela precisa obter o lote econômico de compra, o LEC. Considerando uma demanda mensal de 12.000 unidades, um custo de preparação de R$ 30 e um custo de manutenção de R$ 12. Além disso, ela gostaria de saber qual é o custo total mínimo e a faixa econômica de produção, considerando um aumento do custo total mínimo de 10%. Bom, inicialmente vamos calcular o leque, que é a raiz quadrada de 2 vezes CP vezes D dividido por CM. Ok, então vamos apenas aplicar a fórmula. O leque é a raiz de 2 vezes CP vezes D dividido por CM, que dá 245. E já o custo total mínimo vai ser CP vezes a demanda, dividido pelo QC, que no caso vai ser o leque, mais o CM vezes o QC, dividido por 2, mais o que resta, que no caso é 0. Nos dá um CT mínimo de 2.939,39. Ok, agora vamos para a segunda parte, que é calcular a faixa econômica de produção, considerando um aumento do custo total mínimo de 10%. Então, o que a gente vai precisar fazer é multiplicar o CT por 1,1. Ok. Depois disso, nós precisamos apenas substituir essa fórmula aqui pelos dados que a gente já tem para encontrar o QC. O QC1 e o QC2. Então, o nosso CT com aumento de 10% vai ser de 3.233,33. Então, a gente substitui aqui. O nosso CP continua sendo 30. A nossa demanda continua sendo 12.000. O QC a gente não conhece. O nosso CM continua sendo 12. E o QC, novamente, a gente não sabe qual é. E isso vai se desenrolar para uma equação de segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau, nós obtemos que o QC1 é igual a aproximadamente 382 unidades e o QC2 é aproximadamente 157 unidades. Colocando isso aqui em um gráfico, nós obtemos essa faixa laranjada aqui, que é a faixa de compra. Significa que, para uma variação de custo de 2.939 e 3.233, nós temos que ter um lote de compra entre 157 e 382.
Um vendedor de perfumes está fechando uma nova parceria com a loja de cosméticos Cheiro Bom. Ele ofereceu um desconto progressivo conforme a quantidade de perfumes vendidos. Sabendo que a demanda por perfumes anual é de 936 itens, o custo por pedido é de R$ 45 e o custo de capital é de 25%, qual deve ser a quantidade de compras para a loja Cheiro Bom minimizar o custo de estoque? Para isso, nós vamos utilizar o método de leque com desconto. Aqui nessa tabela, a gente já tem mostrando com esse desconto progressivo que nos foi oferecido e também nessa outra os dados fornecidos pelo anunciado. E para utilizar o método de leque com desconto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular os leques de cada um dos cenários. Perceba que a gente enumerou os cenários aqui conforme o custo do produto iria ficando mais caro. E a fórmula do leque é raiz de 2 vezes o custo do pedido vezes a demanda dividido pelo custo de manutenção. E a gente ainda não tem o custo de manutenção, mas ele é muito fácil de calcular. É só a gente fazer o custo de capital, que foi nos dado como 25%, vezes o custo do produto, que é individual aqui de cada um dos cenários. Vou expandir essa fórmula para baixo e prontinho. Agora a gente já consegue calcular o leque. Então, vou utilizar a função raiz do Excel e vou fazer 2 vezes o custo do pedido, que é de R$ 45, vezes a nossa demanda, que é de 936 itens, dividido pelo custo de manutenção do nosso primeiro cenário. Percebe que esse valor deu fora da faixa, porque aqui no primeiro cenário deveria ser maior ou igual a 500. Mas está tudo bem, a gente pode seguir calculando e ver agora qual que é o leque do segundo cenário. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ficar mais rápido e vou mudar somente o CM para ser o do segundo cenário. E novamente esse valor deu 75 e ele está fora da nossa faixa, porque a faixa para o segundo cenário deveria ser entre 300 e 499. Então vamos continuar e calcular então o leque do terceiro cenário. E novamente eu só vou alterar aqui o CM para ser o do terceiro cenário. Agora sim, esse valor deu de 74,9 e está dentro da nossa faixa, que tem que ser menor do que 299. Então, a gente pode seguir para a segunda parte do exercício, que é calcular o custo do sistema. Para calcular o custo do sistema, a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o custo do pedido vezes a nossa demanda dividido por... Aqui na fórmula a gente tem quantidade, só que como o nosso leque deu fora da faixa, a gente vai estar utilizando a quantidade mínima do primeiro cenário, que é de 500, mais o CM do primeiro cenário, vezes os nossos 500, dividido por 2. Aqui no QRS, que é a quantidade de ressuprimento, a gente vai estar considerando como nulo, ok? Então, vamos só continuar. Fazendo, então, o custo do produto vezes a nossa demanda. A gente encontrou um valor de 56.998. Para o segundo cenário, a gente vai seguir com os mesmos cálculos. Perceba que aqui o leque também deu fora da faixa, então a gente vai estar utilizando como a quantidade o mínimo para o segundo cenário, que é de 300, e vamos estar alterando o CM para 14,70. Aqui eu já deixei escrita essa fórmula, então eu vou copiar ela, com as alterações para o segundo cenário, e vou colar para a gente encontrar o valor. Ficou um pouco mais caro, ficou em 57.382. E por fim, vamos calcular o do último cenário. Vou fazer também no mesmo esquema de copiar e colar e alterar os valores que a gente tem que alterar. O primeiro valor que a gente vai alterar, então, é o da quantidade. Como no terceiro cenário o nosso leque deu dentro da faixa, eu vou utilizar o próprio valor do leque aqui. No CM, a gente vai utilizar o CM do terceiro cenário. E por fim, o nosso leque aqui. O custo do pedido ficou mais caro, já que é o terceiro cenário. Vamos pegar ele aqui em cima, que foi de R$ 60. E eu vou dar Enter. Então, analisando agora os 3 cenários que a gente estudou,
podemos ver que o primeiro é o que mais compensa, porque deu um valor de 56.998, que é menor do que o valor do segundo cenário, do terceiro cenário. Vou dar até um destaque aqui. Então, interpretando esse resultado, a gente pode falar para a loja Cheiro Bom que compensa comprar pelo menos 500 unidades para ter um custo de sistema de 56 mil, que é mais em conta do que nos outros cenários.